Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos a esse espaço virtual que foi disponibilizado para que a gente possa continuar estudando, através de exposições, as lições do Evangelho de Jesus. O meu nome é Gilmar, eu pertenço ao Grupo Espírita Irmão Ismael, eu trabalho como voluntário na casa, estudo na casa e hoje eu estou dedicando esse tempinho para trazer uma das mais emblemáticas lições de Jesus para que a gente possa reflexionar sobre ela, né? Então, eu gostaria de, primeiramente, fazer uma prece de abertura e, em seguida, iniciar a exposição. Então, eu gostaria de agradecer a Deus pela vida. Eu gostaria de agradecer a Jesus por todos os ensinamentos que aqui Ele nos deixou, através do seu exemplo, através das suas palavras, e que nós possamos, dia a dia, nos melhorarmos um pouco mais, colocando em prática esses ensinamentos, amando mais, nos dedicando mais ao próximo, porque é assim que nós vamos evoluir, levando para um coração necessitado apoio, conforto, consolo. Que Jesus permita que nós possamos ser agentes de transformação na vida das pessoas e que nós possamos, através disso, evoluirmos moral, evoluirmos intelectualmente também. Que os nossos amigos do plano espiritual estejam sempre ao nosso lado, nos amparando, nos intuindo, colocando luz à nossa frente, para que as nossas escolhas sejam sempre escolhas acertadas, no sentido de proporcionar a nós mesmos e àqueles que estão conosco uma condição moral de melhor, para que nós possamos evoluir nesse quesito e transformarmos esse mundo em que vivemos num mundo mais harmônico, um mundo mais melhor de se viver. Que as pessoas possam entender que apenas dessa forma a gente vai evoluir. Que assim seja. Então, hoje a gente vai falar sobre o capítulo 20 do Evangelho. O capítulo 20, que trata da parábola de Jesus, né, dos trabalhadores da última hora. Essa parábola é uma parábola que traz muitos ensinamentos significativos. Ensinamentos que falam do nosso papel como agente transformador nesse processo de transição para uma condição humana melhor. Eu fiz uma palestra, uma exposição aqui há 2 meses, que eu fiz, eu comentei sobre essa parábola dos trabalhadores da última hora. Então eu expliquei, né, que Jesus, eu vou passar por cima um pouquinho rápido aqui para falar um pouquinho, porque muitos aqui não tiveram oportunidade de assistir aquela exposição. Então eu expliquei que Jesus, né, ele sendo descendente da tribo de Judá, que era a maior das 12 tribos do povo hebreu, que foram libertados da escravidão do Egito por Moisés, em torno de 1500 anos antes de Cristo, Jesus era descendente dessa tribo. Então Jesus, ele era um judeu, e como judeu, os seus ensinamentos, aquilo que ele aprendeu, né, tudo aquilo que passavam para ele durante toda a sua infância e juventude, foram ensinamentos alicerçados na cultura judaica. Então Jesus já tinha um perfil, já tinha uma personalidade diferenciada em função de ser um espírito muito avançado, um espírito que estava aqui para trazer uma nova mensagem, para trazer uma nova visão daquilo que o povo entendia naquela época. E ainda estamos estudando até hoje esses ensinamentos que Jesus nos trouxe desde aquela época. Tem coisas que nós ainda estamos buscando entendimento. Mas a gente sabe que naquela época, na filosofia judaica, dentro dessa cultura, os judeus também faziam uso de parábolas, também transmitiam através dos seus ensinamentos, para passar de geração para geração, esses conceitos básicos da sua doutrina através de parábolas, através de histórias.
E eu falei também que Jesus utilizava dessas parábolas judaicas para ressignificar, para trazer um novo significado, um novo entendimento, de acordo com a mensagem dele, da mensagem de Cristo. Eles usavam histórias que já eram de conhecimento do povo judeu para colocar uma luz de acordo com a sua visão de ver, com a sua forma, com a boa nova, com aquilo que ele estava trazendo de novo, associada a essa mensagem nova que ele estava trazendo, essa mensagem de amor, essa mensagem de que o amor deve ser acima de tudo, né? Essa é a boa nova. Então, essas parábolas judaicas que falavam coisas que Jesus também falava, teve essa, né, que ia estar associada a esta parábola dos trabalhadores da última hora. Na parábola judaica, na história judaica, falava de um rei que contratou trabalhadores para realizar uma grande obra, e que no final dessa obra foi fazer o pagamento desses trabalhadores e deu o mesmo valor para todos, menos para um que já estava mais tempo com ele, a qual ele dedicou um maior valor, colocou o valor mais significativo na mão desse que estava mais tempo com ele naquele projeto. Então, essa parábola judaica passava a clara mensagem de que quanto mais tempo dedicado ao projeto, maior seria a recompensa. Enquanto que na parábola de Jesus, né, a parábola da vinha, dos trabalhadores da vinha, dos trabalhadores da última hora, Jesus diz que o reino dos céus, é assim a parábola, o reino dos céus é semelhante a um pai que vai em busca de trabalhadores para a sua vinha. Então, olha só, aonde era rei, agora é pai. E agora não é mais uma obra, e sim trabalhar na vinha, que dá a ideia de trabalhar na espiritualidade. Então agora não são mais contratados todos ao mesmo tempo também, e sim cada um a sua hora, cada um de acordo com as suas necessidades, cada um de acordo das suas possibilidades. E por que eu digo que trabalhar na vinha é trabalhar na espiritualidade? Porque muitos livros, muito da literatura religiosa que com o decorrer dos anos trata o corpo como água e o espírito como o éter, ou álcool, ou vinho. Então, quando a gente fala em coisas do corpo, a gente fala em coisas da água. E quando a gente fala em coisas do espírito, a gente está falando coisas do vinho. Então, a vinha é a espiritualidade no entendimento dessa parábola. Tanto que algumas vezes a gente até fala assim, quando alguém melhorou de alguma forma para melhor, né, mudou para melhor, a gente fala que mudou da água para o vinho. Então a gente faz uma associação que Jesus trouxe dentro dos seus ensinamentos de transformação de água para vinho, ou seja, de material para espiritual, de algo que está ligado muito à matéria e de algo que está ligado muito às coisas do espírito, que seria aquilo onde a gente tem que colocar o nosso maior foco, as nossas maiores necessidades estão de acordo com a nossa evolução espiritual. Então, voltando para a parábola, né, esses primeiros contratados, né, na parábola de Jesus, eles iniciariam o trabalho. Esse pai foi lá contratar, chegou na praça lá, contratou trabalhadores para começar na primeira hora. A primeira hora é às 6 horas da manhã, né? Segundo essa escala de horas, 6 horas às 18 horas, às 6 horas da manhã às 6 horas da tarde. Então a primeira hora era às 6 horas da manhã. Isso era convencionado em todas as culturas da época, né? E até hoje ainda é assim, tá? Então havia esse combinado, que aqueles que começaram na primeira hora e iriam trabalhar o dia todo, iriam receber um denário. Essa era o combinado lá do pai, dono da vinha, com aqueles trabalhadores da primeira hora. E aos demais, aqueles que o dono da vinha chamou para o trabalho depois, né, ele chamou mais uma turma na terceira hora, que é às 9 horas da manhã, chamou outra turma na sexta hora, que é meio-dia, e chamou outra turma na nona hora, que é às 3 horas da tarde, e foi lá
chegou na praça lá, ainda tinha gente lá, e ele perguntou: o que vocês estão fazendo aqui ainda? E eles disseram: a gente está aqui disposto a trabalhar, só que ninguém nos assalariou ainda. E ele disse: então venham também para trabalhar na minha vinha. E esses chegaram já na última hora. Na última hora. Faltando 1 hora para acabar o dia, esses trabalhadores chegaram, os trabalhadores da última hora. E esse pai então convencionou com esses todos que chegaram depois que ia pagar o que fosse razoável. Bom, terminou, né, seguindo a leitura da parábola, né, terminou aquela jornada de trabalho. Aí na hora do pagamento, né, o dono da vinha achou razoável pagar 1 denário para todos. Então começou pelos últimos, pagou 1 denário para o último, pagou 1 denário para aqueles que chegaram às 5 horas da tarde, pagou 1 denário para aqueles que chegaram às 3, pagou 1 denário para aqueles que chegaram ao meio-dia, pagou 1 denário para aqueles que chegaram às 9 e pagou 1 denário para aqueles que chegaram às 6 horas da manhã. Todos receberam 1 denário, porém aqueles que estavam desde cedo lá na labuta, esses ficaram atormentados, ficaram indignados, ficaram possuídos, porque eles estavam recebendo 1 denário, enquanto que os outros que trabalharam 1 hora, trabalharam 2 horas, 3 horas, esses outros receberam 1 denário também. E foi quando o pai disse: nenhum mal eu te causo, pois foi isso que a gente combinou. Você está recebendo o que foi acordado, você está recebendo aquilo que a gente combinou. E agora tu vai te revoltar porque acredita que seja razoável que os que chegaram por último também não tenham direito a receber o mesmo? Que os últimos devem receber menos, ou que tu deve receber mais que os últimos? O acordo foi esse. Eu não estou te causando mal algum. Eu combinei contigo que ia pagar 1 denário pelo dia de trabalho e tu está recebendo 1 denário pelo dia de trabalho. Os outros, eu quero pagar o que eu acho que eu devo pagar. Eu acho que eu quero pagar isso, eu quero ser bom com eles, ponto. Agora tu vai ficar bravo comigo por causa que eu estou sendo bom com o outro? Vocês fiquem sabendo que os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, pois muitos serão chamados e poucos os escolhidos. Olha que mensagem, olha quanta informação nós temos nessa parábola. Normalmente, assim, quando a gente lê o Evangelho, a gente busca dar interpretações que sejam mais fáceis de assimilar. A gente busca sempre uma forma mais fácil de entender. E esse tema dos trabalhadores da última hora, ele é complicado, pois ele trata de diversos assuntos que fazem parte da nossa busca incessante para a nossa melhora íntima. A busca incessante, a gente está sempre buscando, e entre eles está a empatia. Sim, nós nos colocarmos no lugar do outro. Nós precisamos entender que a empatia ela é fundamental nesse nosso processo evolutivo. Entender os motivos, entender as necessidades, o que levou o outro a tomar determinada decisão, o que levou o outro a fazer determinada escolha. A escolha é essa que muitas vezes incomoda pelo simples fato de não ser igual à tua. Aquele indivíduo fez uma escolha que é diferente da minha, eu vou me revoltar por causa que ele escolheu algo diferente de mim. Eu só vou me conformar a partir do momento que eu convencer ele que ele tem que fazer uma escolha igual à minha. O que é totalmente errado. Todos nós temos o direito de fazer as nossas escolhas, sejam elas certas, sejam elas erradas. A partir do momento em que nós definirmos que a escolha foi errada, nós voltamos atrás e fazemos a escolha certa. Este é o processo de aprendizagem. É a partir daí que nós vamos entender. Porque é só buscando a melhora cada vez mais é que nós vamos aprender. É só nos transformando é que nós vamos aprender. Outra questão que esta parábola nos coloca, para que a gente possa reflexionar sobre ela, é essa relação ao egoísmo. Existe um egoísmo explícito daqueles trabalhadores que chegaram na primeira hora em relação aos outros que chegaram depois. Fica claro, quando esses trabalhadores que iniciaram a sua jornada no início, eles se rebelam, se revoltam quando recebem o mesmo salário dos que chegaram por último. Mesmo porque eles receberam aquilo que havia sido combinado.
Mesmo recebendo justo pelo seu trabalho, eles não se conformam que aqueles que chegaram por último recebam o mesmo. Muitas vezes a nossa falta de informação sobre algo ou sobre alguém nos leva a tirar conclusões equivocadas. O pai, o dono da vinha, sabia o que tinha que dar para cada um como recompensa. O dono da vinha, ele sabe do nosso íntimo, ele sabe da nossa entrega, ele sabe o quanto nós nos dedicamos para cada tarefa, para cada ação, a cada momento da nossa vida. Não tem como esconder isso. Está ali registrado na nossa consciência. Então o dono da vinha, o pai maior, ele sabe o que nós merecemos de recompensa. Independentemente se nós vamos trabalhar por mais tempo ou por menos tempo, a recompensa vai ser dada de acordo com a nossa entrega. É nesse momento que aconteceu aí que os trabalhadores se revoltaram, é nesse momento que eles tiveram essa falta essa conclusão equivocada, é nesse momento que aguça o egoísmo. Porque mesmo não conhecendo os fatos como um todo, eles não aceitaram que a valorização dada fosse de acordo com o esforço. Então, essa valorização dada ao nosso esforço, ela tem que ser de acordo com aquilo que aquele que jogou vai dar. E não de acordo com aquilo que nós entendemos que seja o correto receber. Então, quando nós passamos a acreditar que nós estamos sendo prejudicados por algo que na visão do outro é algo que foi justo, aí é que nasce o egoísmo. Aí é que mora o egoísmo. E com o egoísmo, a gente sabe que o egoísmo ele é a mãe de muitos outros problemas, né? Muitas outras coisas que nos levam à decadência moral. Entre eles a inveja. A inveja. E nessa parábola a gente vê claro também a questão da inveja. Quando aqueles trabalhadores que estão há mais tempo na vinha invejam o outro que teve mais recompensa em relação ao conceito que ele fez, em relação ao que ele acredita ser de justiça, e ele acaba tendo inveja. Muita gente pensa que inveja é querer ter o que o outro tem. Ou seja, o vizinho comprou um carro novo, e eu estou aqui ralando pra caramba e não consigo sair do meu Corsinha 1.0. Nada contra os Corsas 1.0, mas aquele sentimento de raiva do vizinho ter comprado um carro novo e eu não consigo trocar de carro, esse sentimento é corrosivo demais. E tem mais, além do carrão que o vizinho comprou, a filha dele está se formando em medicina na URGS, enquanto que a minha filha não consegue nem passar no vestibular. Então isso me dá um ódio, me dá uma raiva por dentro, que me corrói, essa inveja que o outro tem e eu não tenho. Então inveja não é querer ter o que o outro tem. Querer ter o que o outro tem chama cobiça. Isso é outra coisa, que não é tão ruim assim, porque cobiça é o desejo de se conseguir algo. Se a gente cobiça algo bom, então a cobiça é boa. Nós que somos espíritas, por exemplo, nós cobiçamos nos tornar seres humanos melhores. Melhores nos quesitos morais, melhores nos quesitos intelectuais, pessoas mais generosas, pessoas que aprendem a lidar com o próximo, nos colocar no lugar do outro, ter mais empatia, ser mais indulgente. Então, nesse sentido, a cobiça, quando ela é bem direcionada, a cobiça é uma coisa boa. Agora, a inveja não. A inveja é um sentimento corrosivo, é um sentimento que destrói por dentro. Porque a inveja é a nossa incapacidade de lidarmos com o sucesso do outro. Quando nós não somos capazes de lidar com o sucesso do outro, isso que é inveja. Inveja não diz respeito apenas às coisas materiais. A inveja pode ser
posso invejar alguém que tem mais conhecimento que eu posso invejar alguém com mais cultura, eu posso invejar alguém que é bonito e eu não sou bonito, ou alguém que tem um corpo bacana, ou teve um esforço maior para conseguir algo, alguém que se dedica mais, alguém com mais persistência. Pessoas assim são invejadas. Alguém com mais generosidade. Olha só, a gente inveja até gente que é melhor que a gente nas questões da bondade, da caridade. Muita inveja até de pessoas que têm uma maior capacidade de amar. A gente inveja pessoas que têm mais capacidade de amar. A gente pode ter e ter inveja de tudo, né? E muitas vezes a gente nem se dá conta disso. A gente inveja coisas que a gente nem se dá conta. A gente tem, vamos citar um exemplo, como expositor espírita. Eu invejo o Raul Teixeira porque ele tem uma capacidade de expor assim, de uma forma que todo mundo entende. Ou eu invejo o Divaldo por causa da sua inteligência, da facilidade que ele tem de gravar as coisas. Ou invejo, o Haroldo Dutra, por causa que é uma pessoa culta, uma pessoa que sabe colocar as palavras certas. E essa inveja não é boa. Não é boa. Esse sentimento é corrosivo, é um sentimento que deixa marcas, é um sentimento que deve ser, em algum momento futuro, ele vai ter que ser tratado. Então, essas invejas não existe inveja boa. Inveja boa não existe. Inveja é inveja. Então a gente tem que lidar com isso de uma forma a entender que todos nós temos limitações. E as nossas limitações devem ser respeitadas para qualquer coisa. Então a gente deve tratar isso com respeito, e se outro conseguir algo que eu não consigo, eu tenho que agradecer a Deus pelas coisas que eu consigo. E não por aquilo que o outro está conseguindo e eu não estou. Então, dentro dessa parábola, existe esse ensinamento também. Alguém está lá invejando o que o outro conseguiu e porque ele não conseguiu. Entendendo que aconteceu uma injustiça em relação a ele. Uma outra questão que a gente tem que se levantar, deve ser levantada também, deve ser considerada nessa lição da parábola, a respeito do número de horas que cada um entregou ao trabalho, da disponibilidade de cada um. Vejam bem, na parábola fica claro que aqueles que chegaram por último só não estavam na lida porque ninguém ainda havia chamado para ir trabalhar. Mas eles estavam lá, desde cedo, preparados para o trabalho. Então aqui a mensagem é de que estar à disposição para entregar o seu trabalho no momento em que for chamado, é tão valorizado como já estar na ação, como já estar na lida, como já estar na labuta. Estar pronto para o trabalho, estar sempre preparado, é tão importante como já estar atuando. Então a força que tem essa intenção, a força que tem a gente se colocar à disposição. Na interpretação do dono da vinha, todos aqueles que chegaram por último, ele compensou do mesmo modo que aqueles que chegaram primeiro. Então a gente pode entender também que Jesus nessa parábola, assim como em outras, ele deixa claro que mesmo chegando por último para o trabalho, não significa que em algum momento, em vidas anteriores, esses trabalhadores já não tenham realizado trabalhos muito mais, pode ser até muito mais exaustivos, por muito mais tempo, do que aqueles que agora, nesse momento, nessa jornada, neste projeto, nessa encarnação, começaram antes. Então, se eu comecei agora, se alguém começou agora depois, não quer dizer que em algum momento, em uma vida anterior, não tenha começado antes. Não tenha sido um trabalhador da primeira hora antes. Quem disse que aqueles que chegaram por último já não foram os primeiros em outras vidas? Ou em outras moradas, pode ter sido em outra morada, em outro lugar, que a casa do Pai tem muitas moradas. Por isso, a afirmação de Jesus, que os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, deixando claro que a todo momento, nessa trajetória espiritual, o Pai contará conosco
ora como primeiro, ora como último, dependendo sempre da condição espiritual em que nos encontremos em relação aos nossos irmãos e ao meio em que nós estamos habitando, ao órgão que nós estamos habitando. Se nós estamos tentando realizar uma tarefa para a qual a gente ainda não tem muita qualificação, provavelmente a gente vai ter que ficar mais tempo naquela tarefa. E aqueles que têm mais qualificação, aqueles que podem entregar um trabalho com mais qualidade, eles vão ser chamados para finalizar a tarefa, para dar encerramento, para dar conclusão a ela. Porque quanto mais evoluídos estivermos espiritualmente, quando formos chamados, mais nos sentiremos gratos e resignados com a recompensa recebida. Porque nós saberemos que a recompensa sempre será de acordo com o momento e com o tanto que estamos dispostos a entregar ao trabalho. A recompensa do Pai, ela é sempre justa, ela é sempre correta. Nosso trabalho deve ser o melhor, independentemente da nossa forma, do momento que nós estamos atravessando. A nossa entrega, ela deve ser total e deve ser de acordo com aqueles ensinamentos maiores que nós já recebemos, entre eles os ensinamentos deixados por Jesus. Todos os ensinamentos doutrinários da doutrina espírita, dos espíritos superiores, que nós possamos estar sempre fortes para realizar o nosso trabalho, realizar a nossa tarefa de uma forma sempre profícua, que ela possa ser uma tarefa que faça com que nós possamos evoluir no sentido espiritual, evoluir para uma condição espiritual melhor, na nossa reforma íntima se dê plena nessa tarefa. Obrigado a todos que aqui escutaram essa passagem do Evangelho, através dessa minha exposição, e que nós possamos reflexionar bastante sobre isso, na questão da empatia, na questão do egoísmo, na questão da inveja, em todas, aonde a gente se encontra, dentro desse meio de trabalhadores, se nós somos trabalhadores ainda que buscamos entregar mais, entregar menos, entregar com mais qualidade, com menos qualidade, que nós possamos agora aproveitar o momento, que é um momento de trabalho, um momento de entrega, é um momento em que precisam de pessoas fortes no sentido moral para fazer de fato que essa mudança aconteça e que nós possamos ser agentes catalisadores nessa mudança, fazendo com que o mundo realmente seja um mundo melhor de se viver. Um mundo com pessoas melhores, um mundo com pessoas com moral mais elevada, com pessoas boas, generosas e pessoas que consigam colocar o amor acima de tudo. Muito obrigado a todos e que nós possamos ter uma semana maravilhosa pela frente. Até a próxima.